Então, como eu estava dizendo, né, o assunto de hoje é intuição. Intuição é essa que muitas vezes a gente não escuta, né? Quer dizer, a gente até escuta, mas não leva em consideração a porra da intuição. E às vezes os sinais são tão claros, mas tão claros daquilo que a gente está vendo, só que esses sinais cegam a gente, de tão claros que eles são. Sabe aquela luz forte que você tem que fechar os olhos porque você não aguenta? Isso se chama intuição. Então as pessoas muitas vezes ficam cegas, né, para aquilo que elas percebem, para aquilo que elas notam, para aquilo que elas veem, e ignoram totalmente aquilo que estão percebendo. Só que vem a vida, né, e esfrega na sua cara aquilo que a intuição tentou te mostrar antes. E a intuição só tentou te proteger. Ó, a Niele falando, eu só me ferro quando eu não sigo minha intuição. Mas será que sempre a nossa intuição é certa? Qual é a diferença entre intuição verdadeira e achismo, fantasia, ilusão ou excesso de decepção, onde qualquer sinal você acha que vai dar tudo errado e aquilo não era bem uma intuição? Era uma proteção desnecessária, talvez, em função dos traumas que a gente passou, etc. Então, assim, o que a gente precisa de verdade é parar, observar e sentir. Quando algo não está alinhado, a nossa alma sempre vai tentar nos avisar. Nosso espírito sempre vai tentar nos avisar. Deus sempre vai tentar nos avisar. O universo. E você tem que respirar, sabe? Parar e sentir de verdade aquilo que está acontecendo no momento. Para você poder fazer seus julgamentos. Isso é intuição. Eu já perdi as contas da quantidade de vezes que eu mesmo já falei para mim mesmo. Putz, eu sabia, lá no fundo eu já sabia que ia dar merda, né? Caramba, meu coração estava dizendo exatamente isso. Ou ainda, eu tô sentindo que tem algo errado, minha intuição não falha. E quantas as vezes eu já me fudi, já tomei no meu cu, porque eu ignorei aquilo que a intuição estava dizendo. Várias. Principalmente no passado em relacionamentos. Então, quer dizer, o que nos deixa cego em relação à intuição? Uma das coisas que deixam as mulheres cegas, e por que não dizer os homens também, é a tal da carência. A carência te deixa cego para a intuição. Muitas vezes você está percebendo, no iniciozinho da relação, que, cara, vai dar merda, entende? Vai dar errado. Mas você continua insistindo, você ignora a intuição, você fecha os olhos. Por quê? Por causa da sua carência. Você acha que aquela pessoa é a última pessoa do universo, que não existe outra pessoa, que ninguém vai gostar de você, que você tem que agradecer a Deus porque aquela pessoa está com você. E aí você acaba aceitando coisas que não são legais, coisas que lá no comecinho da relação você já enxergou que você deveria ter saído fora. Talvez você tenha até tido a atitude de sair fora, só que aí a pessoa chora, a pessoa pede perdão e tal, e você cede, porque, pô, tá no começo da relação, né? Você tá se conhecendo, tá, vamos relevar. E tem certas coisas que não adianta. Você não pode abrir mão dos seus próprios valores, dos seus próprios princípios. Por exemplo, um dos valores que eu tenho muito forte é a questão da verdade e da lealdade. Sempre a verdade em primeiro lugar. Eu prefiro uma verdade que dói do que uma mentira que faz carinho. Entende? E já passei por situações de, no começo da relação, eu pego uma puta de uma mentira, e aí a minha intuição já me dizia que aquilo estava acontecendo, senão não teria pego a mentira. E aí eu insisti, porque a pessoa chorou e tudo mais, tal, pediu perdão, que aquilo nunca mais iria acontecer, etc. Gente, entende uma coisa. Começo de relação, geralmente a regra é que tudo seja perfeito, tudo seja maravilhoso. Tem coisa mais gostosa que começo de namoro? Não existe, cara. E aí você já começa a pegar mentiras no começo da relação, aonde tudo deveria ser perfeito, é onde as pessoas normalmente, não deveria ser assim, mas normalmente é a fase que elas se esforçam mais para as coisas darem certo. Porque você está conquistando, é o jogo da conquista, né? Você quer transformar aquilo em algo mais sério, você quer ter aquela pessoa para a tua vida, então você se dedica com uma força maior.
e que depois, no restante da relação, você abre mão dessa dedicação. Isso está errado, né? A conquista deveria ser diária e eterna, enquanto dure. E aí você já pega mentiras lá no começo. E não adianta, cara. As mentiras vão se repetir. Quem mente compulsivamente vai mentir pro resto da vida. E tem pessoas que são tão mentirosas, mas tão mentirosas, que elas conseguem criar um mundo de ilusão para as pessoas que elas têm ao lado, família, amigos, amigas, etc., aonde todo mundo tem uma imagem que aquela pessoa é sagrada. E aí quando ela encontra alguém, de repente começa a se relacionar com alguém que detecta as mentiras, que acusa, que fala, olha, isso está errado, enfim, embora também não seja uma pessoa perfeita, ela vai colocar todo mundo contra essa pessoa. Desconfiem sempre das pessoas que falam, os homens, por exemplo, que falam que a mulher é louca. Se você é mulher e o cara fala, essa daí é uma louca em relação a você, desconfia, cara. Desconfia, não merece, sabe, uma atenção sua. Porque o jogar é o transferir os próprios defeitos para outra pessoa. Entende? Os homens a mesma coisa, quando estão se relacionando com alguma mulher, aonde na relação é amorzinho, mas fora da relação, aquela mulher, para os amigos, para a família, pintam aquele cara como alguém louco e por aí vai, cara, não vai dar certo, porque essa pessoa está transferindo os defeitos dela para outra pessoa, para que as pessoas ao redor não percebam aquele círculo de mentiras e tudo mais. E, cara, a tua intuição te mostra isso no começo. Você percebe antes de acontecer que tem algo estranho, só que você ignora a porra da intuição. Quem não sabe ouvir a voz do coração, do próprio coração, não vai compreender os sinais que o universo dá. Não tem como. Você precisa aprender a escutar seu coração, entende? A partir do momento que você começa a escutar o seu coração, você percebe os sinais que o universo vai te dando, que vai te entregando. Então, assim, não adianta ficar pedindo sinal para o universo, ficar pedindo sinal para Deus, se você teme não escutar. Chega uma hora que o universo vira para você e fala assim, não vou te mandar mais sinal porra nenhuma, você nunca me escuta, você me ignora. Para pensar. Perdão, engasguei. Para pensar. Alguém, um amigo seu, uma amiga sua, te pede conselho o tempo inteiro. Você dá. E essa pessoa não escuta. Você vai continuar dando os conselhos? Vai chegar um momento que você vai virar para essa pessoa e falar, cara, não adianta você me perguntar. Você nunca faz o que eu falo. Você nunca me escuta. Se vira. Sou seu amigo, se precisar do meu ombro, tá aqui. Você para de aconselhar. O universo faz a mesma coisa com você. Você pede sinal, cai de joelho no chão, pede a Deus uma resposta, tenta encontrar essa resposta dentro do coração. Você sabe qual é a resposta. Você sabe, você sente, só que você ignora. Geralmente por carência. Eu era uma pessoa extremamente carente. As relações que eu tive, boa parte delas, foram relacionamentos em que eu fiz de tudo pela pessoa por carência. Entende? Era a minha forma de segurar aquela relação. E a minha intuição mostrava um monte de coisa. Às vezes não só a intuição, os olhos viam um monte de coisa. E eu ignorava. Por quê? Necessidade de ser reconhecido e carência. Então, quer dizer, as pessoas, elas precisam compreender que a partir do momento que elas se amam de verdade, principalmente as mulheres, já que eu falo para elas prioritariamente, a partir do momento que você, mulher, perceber que você tem que se amar, tem que se valorizar, foda-se os homens. Mulher, entenda, eu estou falando isso sendo homem, hétero, amo as mulheres. Nós somos meros acessórios. Quer ver um exemplo disso? Como a gente é acessório? Dia do casamento. A mulher quer tirar foto não sei aonde, foto com bolo, foto com cada padrinho, foto com cada madrinha, e o cara tá doido pra beber. O cara tá doido pra tomar umas. Bater papo, conversar com os amigos ali, enfim. É a despedida dele, né? O ato do casamento é uma mudança totalmente radical de vida. E ele tá ali se despedindo da vida que ele tinha antes para a vida que ele escolheu ao lado da sua parceira. Então ele quer comemorar, ele quer festejar isso. Quando ele ama de verdade. A mulher não, ela quer tirar foto.
E o cara vai tirar as fotos, porque o fotógrafo foi contratado, porque pagou caro, porque fazia parte do pacote. E o cara é só um acessório. Wendel, você está dizendo que os homens são meros acessórios para as mulheres? Não, óbvio que não. Nós não somos meros acessórios e eu jamais estaria ao lado de uma mulher de valor que me considerasse um acessório. Porém, os homens precisam entender que na relação homem-mulher, a mulher é a peça fundamental. A mulher é a peça mais importante. E por que eu digo isso? Uma mulher de valor, ela vai trabalhar também, continuar estudando, ela vai ajudar a sustentar a casa, porque ao lado de um homem de valor ela vai poder fazer isso. Ao mesmo tempo, se eles têm filhos e tudo mais, inevitavelmente a mulher acaba absorvendo mais responsabilidades. Embora o homem também tenha que cuidar dos filhos, tenha que aprender a trocar uma fralda, a limpar a bunda, a deixar a mulher dormindo de madrugada, e essa madrugada ele vai cuidar dos filhos, enfim. Mas a mulher naturalmente puxa para si maiores responsabilidades. Então a mulher, ela tem a vida dela, o trabalho, o estudo, enfim, o crescimento pessoal dela, estando casada, esse seria o certo. Ao mesmo tempo, ela é dona do lar, ela coordena o lar. Ao mesmo tempo, ela dá suporte para esse marido, que não deveria precisar de suporte, mas enfim, precisam, porque os homens, a grande maioria, são enfraquecidos, as mulheres se empoderaram e os homens se enfraqueceram. Então a mulher tem que ser muito foda, entende? E dentro dessa relação, onde a mulher tem que ser muito foda, o homem tem que evoluir também e buscar ser foda. Não necessariamente para ela, para a vida. E a relação faz parte da vida, pelo menos por escolha naquele momento. E aí você começa uma relação, começa um namoro, percebe os sinais, a tua intuição te diz que aquilo está errado, que tem algo errado ali. Muitas vezes você enxerga onde está o erro, só que você insiste por carência, e daqui a um tempo, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de namoro, 4 anos jogado fora. Porque as mentiras continuam. E a tua intuição continua te mostrando, e você continua fechando os olhos, por carência. Muitas pessoas casam por carência. Eu recebo relatos de mulheres, vez ou outra, comentando: poxa, eu já estou com 30 e poucos anos, até hoje eu não casei, preciso me casar. Você não precisa se casar. Ontem, naquelas caixinhas como é que se diz? Do Stories, né, que eu abro para perguntas, uma mulher colocou lá: o que eu respondo pela cobrança em ter filhos para a família dele? Porra, eu respondo o seguinte: beleza, vocês querem netos? Eu não tô afim de ter filho agora, mas vocês querem netos? Coloca o neto no mundo, mas sogro, sogra, você vai cuidar, você vai pagar as coisas, você vai colocar na melhor escola, você vai pagar o plano de saúde, você vai limpar a bunda e você vai educar. Vê se eles topam. Não vão topar. Entende? Então, quer dizer, a mulher, ela já vive um papel tão sobrecarregado de coisas que ela merece, ela tem o direito de ter uma relação saudável, positiva, leve e tranquila. Quantas dessas mulheres entram nas relações, por exemplo, como textos que eu coloquei aí essa semana, e não conseguem chegar ao orgasmo? Você tem o direito de gozar, entende? Você tem o direito de ter uma vida sexual feliz. Pelo menos isso, né? Pelo menos, no mínimo. Então, quer dizer, as pessoas precisam entender que a intuição mostra quando as coisas não vão dar certo. Quantas situações eu já tive a experiência, sabe? De perceber que a pessoa não tinha os mesmos valores que os meus, tinham certos valores que eu não concordava. Eu percebia, por exemplo, numa determinada relação, um grau de interesse muito grande, e depois que a relação termina, e você passa aquele tempo com aquela dor de cotovelo, porque a relação terminou e tal, e depois que você abre os olhos, ressignifica um monte de coisa, você começa a enxergar que você evoluiu e a pessoa não, ela continua a mesma coisa. Continua com os mesmos defeitos de valores, entende? E aí você percebe que tempo que eu perdi. Minha intuição falou tanta coisa, mas tanta coisa, e eu ignorei. E aí você percebe em vários momentos essa pessoa ainda tentando se aproveitar das outras, ou até às vezes de você mesmo. Então, quer dizer, é interessante quando você começa a olhar de fora,
Aí você percebe, cara, minha intuição estava certa em tudo, tudo. Até mais coisa que minha intuição não pegou, eu agora estou sabendo. E aí você percebe, parabéns, intuição. Você me avisou e eu não te escutei. E você tem que escutar. Muitas vezes, não é só a voz interior. A boca das outras pessoas, muitas vezes emitem palavras que estão carregadas das próprias experiências, credos, dogmas e pensamentos sobre a vida e não vão te ajudar. Mas em outros momentos, Deus usa a boca dessas pessoas para te falar mais claramente. Por quê? Tu não consegue ouvir nitidamente a voz de Deus, a voz da sua intuição. Então, às vezes, Deus quer te proteger tanto que ele faz um estranho falar para você. Que ele faz uma live como essa, da sexta para o sábado, meia-noite, de eu estar falando coisas aqui aleatórias sobre um determinado assunto, e que de repente Deus está usando a minha boca para você escutar isso e tomar uma atitude na tua vida. E aí Deus está berrando, a tua intuição está berrando, porra, enxerga, caralho, muda a vida, faz a coisa acontecer, sai fora dessa relação venenosa que você está vivendo, tóxica, sai fora desse emprego, corta o contato com essas amizades, para de falar com essas pessoas da família. E não há problema nenhum em você cortar familiares, não. Familiares também podem ser tóxicos. Pai e mãe você tem que avaliar melhor, porque são pai e mãe e nunca deixarão de ser. E talvez você tenha que respirar fundo e conviver. Graças a Deus não é meu caso. Amo e sou amado pelos meus pais. Mas, sabe, até em relação aos próprios pais, alguns de vocês, algumas de vocês que estão assistindo esse vídeo, precisam avaliar se aquele convívio te faz bem. E aí você precisa tomar uma decisão. Vivo a vida dos outros ou vivo minha própria vida? Tenho minhas próprias opiniões, minhas próprias decisões. Lá no passado, eu era uma pessoa que precisava muito da aprovação de todo mundo. Então, alguma coisa que eu fazia, eu mostrava para os meus pais porque eu queria aquela aprovação. E quando a aprovação não vinha, eu me frustrava. Então, quer dizer, em muitos momentos, eu fazia algumas coisas, eu mostrava para minha namorada do momento. E ela não entendia do que se tratava, era coisa do meu trabalho, enfim. E outra coisa, desconfia muito, cara, quando você vive uma relação em que um não se envolve com a vida do outro, querendo saber detalhes. Você namorar com alguém que tem uma profissão totalmente diferente da sua, não há problema nenhum. Mas você namorar com alguém que não quer saber da sua profissão, não quer saber daquilo que você gosta de fazer, não quer saber da tua rotina do dia a dia sem a presença dessa pessoa, sai fora. Sai fora. Um casal mesmo de namorados tem que ter um envolvimento na vida um do outro. Para que serve um namoro? É só para passar o tempo? É só para ter um sexo seguro? Ou um namoro é um período de experiência, de conhecimento, é um test drive para que algo venha a se tornar muito mais sério do que ele já é, ou do que ele deveria ser. Uma união, um casamento, morar juntos, ou às vezes não, às vezes um eterno namoro, mas que se torna cada vez mais sério com o passar do tempo. Entende? As pessoas namoram pensando em sexo seguro. As pessoas namoram pensando em carência. Ah, eu tenho que ter um namorado. Por quê? Porque todas as minhas amigas têm um namorado. Então eu tenho que ter também, porque só sai de casal. Aí as amigas começam a ficar solteiras. Ah, eu tenho que terminar meu namoro, porque minhas amigas estão solteiras, senão eu vou ficar de fora. Entende? Aí não há relação que vai dar certo. Né? O que você tem que buscar é a sua sensibilidade. É escutar a voz lá do coração mesmo, fechar os olhos em muitos momentos, sabe? Deixar o cérebro vazio para as coisas aparecerem, ficarem claras na sua mente. O que a gente também tem que lembrar é que em muitos momentos Deus fala pela boca das outras pessoas. Só que as outras pessoas acabam se deixando levar pela sua própria influência, suas próprias opiniões, para retransmitir a palavra de Deus. E muitas vezes isso vem carregado das opiniões da própria pessoa. Então você tem que saber filtrar, sabe? Não é a questão de ignorar o que não te interessa, porque normalmente o que não te interessa é a intuição mesmo. Mas é filtrar.
aquilo que realmente tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu momento, naquele instante, para que você possa escutar alguém, por exemplo. A gente vive um momento de isolamento, né, de pandemia, de dúvida. Dependendo da nossa idade, a gente não tem nem certeza se vai conseguir tomar essa vacina ainda nesse ano. Antes eram só as pessoas mais velhas que estavam morrendo, agora é a galera de 50, 40 e 30 anos que estão morrendo, que é a maior massa, né, que está nessa faixa etária. Então, quer dizer, a gente vive momentos de insegurança, momentos de solidão, momentos de reflexão, momentos de caos, momentos de nervoso, de pânico, de total mudança na própria carreira, na forma de ver as coisas. E se você não parar para respirar e apenas ouvir e sentir os sinais, você não vai conseguir chegar aonde você deve chegar. Você não vai conseguir perceber que todas as respostas de todas as suas dúvidas, elas vêm. Elas te tocam, só que você fecha os olhos, você ignora. E ao ignorar, você acaba sendo ignorado. No fundo, você tem que fazer sempre aquilo que você tem vontade. Não se prenda à vontade dos outros. É muito legal fazer as outras pessoas que a gente ama felizes, realizar a vontade delas, abrir mão em alguns momentos de algumas coisas para que a gente possa fazer aquela pessoa sorrir, né? É legal arrancar um sorriso de alguém, eu amo fazer isso. Mas não abra mão da sua própria vontade também. Sabe? Exija que a sua própria vontade seja realizada. Não exigir da outra pessoa, é de você mesmo, entende? Você é a única pessoa que tem a capacidade e a competência para decidir aquilo que é certo ou errado na sua própria vida. Não existe outra pessoa. Não existe. Eu, hoje, pelo trabalho que eu faço direcionado a mulheres, mas se o homem for sensível, se for um homem de valor, ele vai absorver todo o conteúdo que eu passo e usar para a própria vida. E vai aprender a enxergar melhor as mulheres. Mas, por eu hoje direcionar meu trabalho para as mulheres, vocês acham que eu não sou julgado o tempo inteiro? Recebo mensagem de haters criticando meu trabalho. Enfim, foda-se. Vão todos tomar nos seus cu. Entende? Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu acredito. Pela primeira vez na minha vida, de um tempo para cá, pela primeira não, porque já aconteceu outras vezes, mas pelas primeiras vezes na minha vida, de um tempo para cá, depois que eu ressignifiquei um monte de coisa, eu estou fazendo só aquilo que eu tenho vontade. Aquilo que eu acredito. Eu tenho próximo a mim apenas as pessoas que eu considero boas, e não por carência. Entende? Tem pessoas que eu nem conheço pessoalmente. E a gente conversa, troca ideia, se acrescenta. Fiz vários amigos e amigas assim. E são pessoas que eu acredito. Muito mais do que pessoas que conviveram comigo olhando nos meus olhos, me vendo todos os dias. Por quê? Energia, vibe. Quando você emana, quando você muda, eu falo isso todo dia e as pessoas não entendem. Quando você muda a sua energia, a sua faixa, o seu padrão vibratório, você atrai pessoas do mesmo padrão. Iguais atraem iguais. Dispostos se atraem, mas eles não ficam juntos se eles não pensarem de forma parecida. Iguais atraem iguais. Você já viu pombo voando com águia? Eu nunca vi. Você já viu águia desacelerando o próprio voo para voar junto com pombos? Você já viu pombo voando com andorinha? Você já viu andorinha voando com galo e galinha? Galo e galinha nem voam. As espécies ficam com seus iguais. Wendel, mas somos todos humanos. Mas não somos iguais. Atraia os seus iguais. E se você está atraindo gente ruim, só gente ruim, pode ter certeza, você é ruim também. Basta você deixar-se levar pela sua intuição, se corrigir, ressignificar um monte de coisa na tua vida, deletar e bloquear essas pessoas que estão te fazendo mal, passar de repente um tempo em solidão
que você vai transformar em solitude, para depois você perceber que as pessoas que voam juntas de você, da mesma espécie, se aproximam. E aí, você faz uma revoada linda, só com pessoas que voam como você. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little